começar esse vídeo sem introdução, tá? Para ser um pouco mais rápido, para não ficar o vídeo muito longo. E aí eu já comecei iniciando limpando a pele dela com água micelada Ruby Rose, que eu amo. E logo em seguida eu usei esse sérum da Ruby Rose, que agora também está bem no auge. E eu adoro, super recomendo ele. E aí eu vou aplicando as gotinhas na testa, nas laterais do rosto, no nariz, no queixo, para espalhar por todo o rosto. E aí espalho com a mão mesmo. Espalho por todo o rosto mesmo, que é como se fosse a hidratação do rosto. Depois eu venho com esse prime da Blossom, que eu também gosto muito dele. E vou espalhando com o pincel, aqueles pincéis linguinha de gato, que eu gosto muito de espalhar com eles. E aí eu vou usar a misturinha dessas três bases, certo? Misturei aí a da Tracta com duas cores da Ruby Rose. A bege 8 e a bronze 1, que ela é um pouco mais escura. E deu a combinação perfeita entre as três. Espalho aí em todo o rosto nela. E vou espalhando com o pincel, não arrastando, e sim dando batidinhas, puxando um pouco para a área do pescoço também. Depois eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas para tirar aqueles riscos que fica do pincel. Tô usando aí essa paleta da Ruby Rose, que é uma paleta só de corretivo, desde o mais claro ao mais escuro. E vou começar a parte do contorno molhado. Vou aí fazendo aquele risquinho que a gente faz nas laterais para o rosto ficar mais afinado. E já vou fazendo as marcações em todo o rosto com esse contorno molhado. E aí vou puxando um pouquinho, passando na parte de baixo, passa um pouquinho abaixo da boca, do outro lado e um pouquinho na testa. Ela não tem a testa grande, então eu faço contorno apenas nas laterais para dar aquele sombreado. Venho com o corretivo da mesma cor dela, para neutralizar aí um pouco as olheiras dela primeiro, para a gente poder vir com o ponto de iluminação. E aí espalho abaixo do olho e na parte de cima, em cima da pálpebra móvel também. E logo em seguida eu vou vir com um corretivo que eu não mostrei aí, mas é o da Ruby Rose, o L2, que é mais claro para fazer os pontos de iluminação. Passo abaixo do olho, em cima do nariz e um pouco na testa. E lá embaixo, no queixo e acima da boca também. Vou esfumando aí com um pincel mais denso, que esse é da Ruby Rose. E o corretivo eu vou espalhar com aquelas esponjinhas de queijo, que eu acho mais fácil para espalhar. Vou vir com o pó solto da Playboy e espalho por todo o rosto dela, mesmo em cima do contorno, em cima do corretivo que eu fiz. Espalho em todo o rosto para que o rosto fique bem selado, para que a maquiagem dure bastante. Venho com o pincel mais gordo de pó e vou espalhando todo esse pó para não ficar muito acumulado no rosto. Vou usar esse pó mais claro da Vult apenas em cima das iluminações. Vou usar o quarteto da Ruby Rose para fazer a sobrancelha e logo em seguida eu já venho com o olho pronto para facilitar para vocês. E aí vamos começar os olhos primeiro com essa corzinha mais clara aí, um laranjinha mais claro. E vou espalhando por todo o rosto, em cima de todo o rosto, de uma ponta à outra. Pode espalhar bem a sombra mais clara. Logo em seguida eu vou com esse tonzinho mais avermelhado que eu tô mostrando para vocês. E vou colocar um pouco abaixo desse tom mais claro que eu coloquei. Vou colocando aos poucos, dando batidinha, que essa sombra ela esfarela um pouco. Então, vou colocando, dando batidinhas e depois vou espalhando. Isso com outro pincel, sem ser o mesmo da primeira sombra. Venho espalhando e agora eu venho com um pincelzinho mais pequeno um pouco, menor um pouco. E vou espalhando. Esse pincel não tá sujo de nada, tá limpo, somente para espalhar. Venho com a primeira sombra de novo, coloco um pouquinho em cima e já esfumo de novo. E agora eu vou vir com essa sombra da Mary Kay, que é a sombra Expresso, marrom bem escuro. E vou fazer aquele degradê que a gente ama, que é um esfumado aí de fora, que fica lindo. Ela é uma cor bem escura, então eu vou colocando aos poucos e esfumando, para que dê aí um degradê entre as três sombras.
Coloco na parte externa e puxo um pouquinho para a parte interna. Venho com esse pincel mais fofinho, que também não tá sujo de nada, só que ele é bem fofinho para dar aí um esfumado, para não ficar nada marcado. Venho com esse primer aí da Ruby Rose, coloco um pouquinho no dedo mesmo e vou só centralizar aí na pálpebra móvel pra gente colocar aquele brilho que a gente ama. Coloco e vou espalhando com o dedo mesmo, bem com jeitinho para não espalhar pelo olho todo, somente no meio do olho dela. E depois eu vou vir com a sombrazinha dourada dessa paletinha aí da Natura, que ela é linda. Venho com esse tom aí mais dourado e vou passar apenas em cima de onde eu coloquei o fixador de sombra, só para realçar mais ainda. Passo em cima de todo o fixador que eu botei e venho no cantinho e também passo no canto. Venho com esse fixador aí de glitter da Max Love e passo somente em cima da onde a gente passou o fixador e da onde a gente passou a sombra. E venho com esse pigmento aí que é um da Bitarra, que desculpem aí que não deu pra ver muito bem. Me perdoem aí, gente, porque é a primeira vez que eu tô gravando assim com outra pessoa, então ficou um pouco mal gravado, mas deu certo. Então eu venho aí colocando esse pigmento, ó, com o dedo mesmo. Ele tem uns brilhozinhos bem sutis, rosa com dourado. Depois eu pego a primeira sombra que a gente usou, vou esfumando um pouquinho em cima para tirar a marcação. Depois eu pego o outro pincel com a da sombrinha marrom e vou espalhando, ó, puxando para cima, para não tirar aquele degradê que a gente fez lá na parte de cima. Então, é só ir puxando na parte de cima como se fosse fazendo um C em cima do olho. Depois pega o tonzinho avermelhado e faz a bordinha lá de cima, que é pra gente ver aí o degradê entre as três sombras. Venho com um delineado, esse delineador da Fenza líquido, e vou fazendo aí o delineado gatinho. Então, fiz o delineado aí, deixei de gravar porque o delineado é mais complicado para fazer, então eu preferi não gravar. Mas tá aí o delineado. Volto com aquela sombra marrom da Mary Kay mais escura e vou fazer aí o cantinho, ó, bem escuro, para cobrir aí a pontinha do delineado. Vou vir com essa paleta novamente e pegar a parte preta com outro pincel. Eu pego o preto e vou dando batidinhas aos poucos para não esfarelar o preto na parte de baixo da pele dela que a gente já fez. Então, vou colocando aos poucos, pego aquele pincelzinho mais fofão e faz aquele esfumado, esfuma até ficar bem esfumado. Venho com essa paletinha aí, essa cor mais clara, para colocar abaixo da sobrancelha, para dar aquele clareado embaixo da sobrancelha. E agora, cílios postiços, esse aí é aquele Xing Ling mesmo, não tem marca, bem baratinho. Vou usar essa cola aí, que eu estou amando ela, dura muito. Rímel, esse aí da Tango, que eu adoro. Passa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Muita máscara de cílio. Pode exagerar bastante. Venho com os cílios, ó. Colo a partezinha do meio primeiro. Depois eu vou vir na pontinha de fora externa. E depois eu colo a ponta interna. Essa é a melhor forma de se colar cílios. Pego a outra parte da pinça e vou dando só umas batidinhas para que pregue a cola bem. Coloco um pouco de delineado ainda por cima, para realçar mais. E aí está a nossa lindona de cílios postiços. E vamos fazer agora a parte de baixo. Então, nós vamos começar com a cor mais escura, com um pincel chanfrado. A gente vem com a parte mais escura, bem na raiz dos cílios dela, sem puxar muito para baixo. Depois eu vou pegar aquela sombrinha mais avermelhada que a gente usou, fazer aquele degradê embaixo. Igual eu tô mostrando aí para vocês. Puxo um pouquinho mais para baixo para que apareça o avermelhado dessa sombra. E logo em seguida eu vou usar um lápis preto, esse aí é o da Eldora, porque eu quero aquele olho bem chamativo, para ela sair à noite bem bonita. Então, nada melhor que um lápis preto.
Então, eu passo aí embaixo do olho e borro um pouquinho pra fora, pra gente fazer um esfumado preto. Pego esse pincelzinho aí que é mais fofinho, ó, pra fazer o esfumado de baixo, pra não ficar também nada marcado. Então, ele sem nada, ele limpinho, você vai só esfumando. E aí, a parte de baixo já está pronta. Eu pego um pincel de pó para varrer o pozinho que eu deixo acumulado abaixo do olho para que a sombra não caia, certo? Isso é um truque perfeito. Vamos terminar a pele então. Pego essa paleta de contorno seco, vou usar esses dois tonzinhos aí, fazer a mistura deles dois. E vou contornar tudo aquilo que a gente fez com o contorno molhado. Fazer aí a marcação que a gente tirou colocando o pó em cima, a gente vai agora realçar mais um pouco, porque contorno é vida. Do mesmo jeito eu faço no nariz, nas laterais, de um lado e do outro. E aí eu pego um pincelzinho mais de cerdas naturais, só mesmo para esfumar, para não ficar marcado. Venho com essa paleta aí da Ruby Rose e vou usar esses dois tons de blush. Vou passando com um pincelzinho de cerdas naturais, que é mais leve, e passo apenas na maçã do rosto, de leve, para não ficar aquela chinelada na cara que a gente odeia. Venho com um pincelzão de pó, aqueles bem gordão, e faço só um esfumado aí para misturar aí o blush com o contorno, para ficar tudo uniforme. Venho com a paleta novamente, pego esse tom de iluminador, que ele é mais prata, com um pincelzinho tipo como se fosse de sombra, só que de cerdas naturais, e passo aí nas laterais do rosto, acima da bochecha, no queixo, acima do lábio e na pontinha do nariz. Nas bochechas não dá para realçar muito, gente, mas pessoalmente ficou lindo. E aí, como vocês veem, dá para realçar no queixo e acima do lábio, que ficou perfeito. E agora eu vou usar esse batom aí junto com esse lápis, que é um tom de rosinha. E eu não gravei a parte do batom pra vocês. E aí ficou o resultado dessa make bafônica que eu amei. Espero muito que vocês tenham gostado também, gente. Beijos!